Opa, tudo bem? Jefferson Chagas aqui para mais um vídeo da nossa quarentena da positividade. Hoje eu quero tentar fazer um vídeo rápido e quero conversar com você sobre pessoas negativas, sobre aquele tipo de pessoas que te levam para baixo em qualquer situação, que sempre que você está por perto, você acaba se sentindo mal depois, isso faz mal para os seus projetos, desanima das suas ideias, daquilo que você tinha e você estava animado, estava feliz, você estava motivado, estava cheio de energia e depois do contato com essas pessoas você se sente para baixo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de começar a falar, tem 3 coisas básicas que você precisa entender sobre esse tipo de pessoa. Primeiro é que nós, humanos, somos seres sociais. Não tem como você pensar assim, não. Então todas as pessoas ao meu redor são negativas, são tóxicas. Então eu vou me afastar de todo mundo, eu vou viver isolado. Você pode até fazer isso, mas normalmente isso não vai funcionar porque nós somos sociais. Toda a nossa vida, toda a nossa construção mental, toda a nossa construção como pessoa se baseia no fato de viver com outras pessoas. Então a gente vai precisar sempre viver em grupo, a gente tem essa necessidade. Por isso a gente precisa aprender como viver em grupo mesmo com pessoas tóxicas perto da gente. A segunda coisa importante que você precisa saber é que as pessoas elas não são tóxicas todo momento. Tem muitos vídeos, muitos artigos aí que as pessoas rotulam, eu vou te dar um sinal para você descobrir se essa pessoa é tóxica. E se ela for, você vai se afastar dela, você vai fazer alguma coisa e pronto. As coisas não são tão simples assim, não são tão preto e branco, não são tão versão A, versão B e pronto, acabou. As coisas são um pouco mais complexas. O ser humano é muito mais complexo do que simplesmente algo certo e algo errado. Tem muita coisa nesse meio. Então as pessoas não são tóxicas o tempo inteiro. Então elas estão tóxicas em determinados contextos. Porque, por exemplo, uma pessoa que você ama muito, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, e aí ele tem uma atitude que para você acaba sendo tóxica e te leva lá para baixo. Isso significa que você precisa cortar qualquer tipo de relação com essa pessoa? Óbvio que não. Isso significa que você precisa ficar de mal, precisa brigar, precisa nunca mais falar com essa pessoa? Óbvio que não. Por quê? Porque você ama ela e tem momentos incríveis, maravilhosos e positivos com essa pessoa. Mas em alguns momentos, essa pessoa acaba sendo tóxica para você. Então a maioria das pessoas não são tóxicas o tempo inteiro. Elas estão tóxicas em determinados contextos. E é isso que a gente precisa descobrir. Mas tem algumas pessoas que sim, que são extremamente negativas, que só o que sabem fazer é ser negativa em todos os contextos familiares, nos amigos, no trabalho, seja onde for. Se você encontrar esse tipo de pessoa, esse tipo de monstro, aí sim você só precisa se afastar, você precisa nunca mais conversar com essa pessoa. Mas é muito raro de encontrar esse tipo de pessoa. Na maioria das vezes, são pessoas normais do dia a dia, da sua família, do seu convívio, do seu trabalho, e você vai precisar lidar com isso. E a terceira coisa que você precisa saber é que você precisa identificar essas pessoas que causam essas situações negativas na sua vida para poder saber lidar com isso. Não dá para ignorar, não dá para fingir que não sabe, não dá para fingir que não percebe, porque isso faz mal para suas emoções, para sua mente, isso afeta os seus resultados, afeta a sua vida, afeta o seu trabalho, afeta os seus relacionamentos, afeta o seu humor, enfim, afeta todo o seu estado emocional como pessoa. Então, precisamos identificar essas pessoas. E para identificar, eu vou compartilhar com você aqui alguns sinais de que essas pessoas estão sendo tóxicas para você. E aí você vai ter que tomar algumas decisões sobre isso na sua própria vida depois. Então vamos lá para os sinais das pessoas tóxicas próximas de você. E o primeiro sinal que uma pessoa está sendo tóxica para você é que ela não sabe ouvir. Sabe aquele tipo de pessoa que quando você está conversando, você está explicando alguma coisa, ela já está pensando em outra coisa muito distante, ou ela está pensando no que ela vai te dizer já na sequência, ou ela está pensando em alguma desculpa para te dar sobre aquilo que você está falando, ela está pensando no que ela vai responder, ela vai discordar de você sobre aquilo, ela vai dar a versão dela, ou seja, ela não sabe te ouvir, ela não ouve com atenção, ela só ouve esperando o momentinho dela para responder. E normalmente quem faz isso geralmente interrompe aquilo que você está falando. Não deixa você terminar uma frase, não deixa você terminar uma ideia. Essa pessoa precisa sempre expressar a opinião dela, seja positiva ou negativa, mas ela não te ouve. Você só começou a falar, ela já começou a pensar nos próprios pensamentos e ela já vai querer te interromper para expressar a opinião dela. Isso é uma pessoa que tem essa atitude tóxica. Tome cuidado com isso.
Segunda característica é que essas pessoas precisam sempre ser o centro das atenções. Se ela chega numa festa, ela precisa que todo mundo olhe para ela. Se está num momento ali que está todo mundo concentrado em outras coisas, ela precisa chamar atenção para alguma coisa sobre ela, sobre alguma conquista dela, sobre algum problema dela, sobre alguma situação que aconteceu com ela. Sempre essa pessoa vai monopolizar a atenção para ela. Ela vai fazer de tudo para ter essa atenção, porque ela precisa dessa atenção. Ela não sabe, ela não consegue entender que cada um tem ali o seu momento, cada um tem a sua prioridade. Ela acha que ela deve ser a prioridade para todos que estão ali ao seu redor. Tome cuidado com essa pessoa. Terceiro sinal são pessoas que não admitem os próprios erros. Elas nunca admitem que elas erraram, elas sempre vão dar uma outra desculpa, uma outra razão. Elas nunca vão dizer, pois cometi uma bobagem. Ou então ela até vai fingir que admitiu esse erro, mas vai dizer assim, eu errei por causa de tal coisa. Eu cometi esse erro por culpa de outra pessoa. E quando não admitem os próprios erros, normalmente essas pessoas julgam sempre os outros. Os errados sempre são os outros, a falha sempre é do outro, alguma coisa não deu certo, sempre por culpa do governo, por culpa de tal pessoa, por culpa do chefe, por culpa do marido, por culpa da esposa, por culpa do concorrente. Sempre a culpa é dos outros, nunca de si mesma. Esse é um tipo de pessoa que vai te infectar com essa negatividade e você vai acabar tendo reações parecidas, então cuidado. Quarto sinal é que essa pessoa sempre se faz de vítima, ela sempre é a coitadinha, ela sempre vai querer atenção, ela sempre vai achar um problema que você supostamente causou para ela ou as outras pessoas causaram para ela, ela vai querer ser cuidada, ela vai querer ter atenção, ela vai querer ser sempre o centro ali do seu cuidado, não só o centro da sua atenção, mas o centro do seu cuidado. Ela vai querer sempre ser cuidada por você ou pelas outras pessoas, ela sempre é a coitadinha, ela sempre é a vítima, ela sempre foi a primeira afetada e a que mais tem problema e por isso precisa do cuidado de outras pessoas. Tome cuidado desse tipo de gente. Sinal número 5, essa pessoa sempre vai falar só dela. Quando ela contar uma história até sobre outra pessoa, o foco dessa história sempre vai ser o que essa outra pessoa fez por ela ou com ela. Ela só fala dela. Todas as histórias são relacionadas à vida dela, a experiências dela, e são as experiências dela e as opiniões dela que são mais importantes. As dos outros sempre estão em segundo lugar. Quando ela vai elogiar alguma pessoa, ela vai falar alguma coisa sobre essa pessoa, é uma maneira disfarçada de se autoelogiar. Ela fala assim, essa pessoa é muito legal, por isso que eu ajudei essa pessoa a ser muito legal nessa área. Ela sempre vai se colocar como a razão da melhora das outras pessoas e por isso ela sempre vai querer elogios. Esse tipo de pessoa sempre está buscando elogios. Quando você elogia, essa pessoa se sente bem. Quando você critica, quando você aponta qualquer coisinha negativa, um erro ou uma melhora que essa pessoa precisa ter, ela vai te descartar, ela vai te deixar de lado, porque ela só quer pessoas ao redor dela que estejam elogiando, elevando o ego dela, porque ela só fala dela mesma, ela é sempre o centro dela mesma. Sinal número 6, e esse é óbvio, esse tipo de pessoa é sempre negativo, só vê o lado ruim das coisas, adora assistir um jornal nacional que está cheio de notícias ruins, adora sempre ouvir fofocas, adora ouvir histórias negativas, sempre quando começa uma conversa, começa contando alguma coisa ruim que aconteceu. São pessoas que só veem o lado negativo, que sempre acham que tudo vai dar errado, não vou fazer isso porque vai dar problema, o governo fez isso, a educação está ruim por causa disso, a economia está ruim por causa daquilo, eu perdi o emprego por causa disso, as pessoas estão perdendo, está tudo ruim, o mundo está acabando para esse tipo de pessoa. E claro que essa negatividade vai afetar você. Se você ficar perto desse tipo de pessoa, se você conviver sempre com esse tipo de pensamento, você vai se sentir afetado. Então, cuidado. E por falar em negatividade e o contrário, positividade, ter uma mente positiva, eu escrevi um e-book totalmente gratuito para você. Tá na descrição desse vídeo. Vai ali, clica no link, você vai para uma página, coloca seu e-mail lá e pronto, você vai receber o seu e-book totalmente gratuito que vai te ensinar a ter
uma mente mais positiva, uma mentalidade mais positiva, tá bom? Então clica no link da descrição. E o último sinal de uma pessoa tóxica na sua vida é que esse tipo de pessoa de alguma maneira vibra negativamente. Você não sabe nem explicar o porquê, você não sabe nem dizer a razão, mas você não se sente bem perto dessa pessoa. Você se sente incomodado. Depois que você fica algumas horas ou às vezes até alguns minutos com essa pessoa, você já sai pesado, você sai negativo, você não consegue lidar bem com aquela situação. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha assim, não deu certo, não, sabe? Existe aquela expressão de o meu santo não bateu com aquela pessoa. Existe pessoas que você olha, você diz, puxa, não entendo a razão, parece bonitinho, parece bonitinha, fala bonitinho, se veste bem, mas por alguma razão não me sinto bem perto dessa pessoa. Essa pessoa vibra de uma forma negativa. E se você passa alguns minutos perto dessa pessoa, você sai dali se sentindo esgotado, sem energia, e essa pessoa sempre suga de você toda aquela animação, aquele tesão pela vida, aquela vontade de conquistar. Às vezes você começa o dia pensando, nossa, eu vou arrebentar, e você fica uns minutinhos perto dessa pessoa e você, a partir daquele momento, acabou o seu dia, acabaram os seus planos, você já não tem mais aquele desejo de seguir em frente porque essa pessoa sugou a sua energia. Então cuidado com esse tipo de pessoa. Mas como eu disse, na maioria das vezes, pessoas que agem assim não são monstros que você precisa matar, ou que você precisa fugir, ou que você precisa se esconder desse tipo de pessoa. São pessoas do seu dia a dia, são seus parentes, são seus amigos, às vezes é você. Eu também, às vezes, sou tóxico em algumas situações para as pessoas. A gente precisa entender isso. Não são monstros, rotulados monstros. São pessoas normais do dia a dia em que algumas situações acabam sendo tóxicas. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa evitar em alguns momentos. A gente precisa saber responder da forma certa. A gente precisa, às vezes, ignorar algumas coisas. Ter controle emocional para não explodir diante de uma situação dessa. Ou, às vezes, você precisa se autoconhecer para perceber que você está sendo tóxico para alguma pessoa e dar um passinho para trás e recuar no seu comportamento. Então, isso é muito sutil, não existe uma fórmula pronta, faça isso com pessoas tóxicas, faça isso para deixar de ser tóxico. É uma coisa muito sutil, tem que ser pensado, tem que se conhecer, tem que conhecer as outras pessoas, tem que ter tato, tem que ter delicadeza para trabalhar esse tipo de situação, tá bom? Então, esse era o meu recado de hoje, para você ser uma pessoa mais positiva e cuidar com pessoas que te trazem negatividade aí em alguns momentos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho que tem aqui do lado, tá bom? E provavelmente nesse momento tá aparecendo aqui uma bolinha desse lado, então clica aqui, se inscreve aqui. Aqui vai ter algumas sugestões de vídeos para você, tá bom? Meu nome é Sheverson Chagas, grande abraço e vamos para frente.